Vamos orar. Pai querido, mais uma vez suplicamos Tua direção no estudo da Tua Palavra. Abre nosso entendimento para compreender o que queres nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar hoje o tema da salvação. Para começar, quero ler o texto de Romanos 5, versículo 12. Diz assim: Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia é categórica ao afirmar que todos os seres humanos nascemos e vivemos em pecado. Adão e Eva eram criaturas perfeitas. Misteriosamente, porque a Bíblia descreve, a Bíblia conta a história, mas a Bíblia não explica, não dá detalhes. Por que no coração de seres perfeitos como Adão e Eva, de repente nasceu o desejo de desobedecer a Deus? Não sabemos, é um mistério. Mas no momento em que eles desobedeceram, aconteceu outra coisa misteriosa. Eles perderam a natureza perfeita com que tinham sido criados e tomaram a natureza pecaminosa. Se você me perguntar o que é natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa é aquela inclinação desesperada para fazer o mal, a tendência natural para fazer o mal. Para sermos pecadores não precisamos cometer pecados. Para sermos pecadores basta nascer. O ser humano já nasce pecador. Não pecador no sentido de fazer coisas pecaminosas, mas pecador no sentido de nascer separado de Deus e com vontade de viver longe de Deus. Essa vontade pecaminosa, essa natureza pecaminosa, ela não pode obedecer a Deus. Então nós precisamos ser transformados pelo poder maravilhoso de Cristo. A isso, biblicamente, se chama o precioso, miraculoso trabalho da conversão. Mas nosso tema hoje não é a conversão, é a salvação. Se todos estamos pecados, se todos estamos em pecado, se todos nascemos em pecado, se todos somos pecadores, então vem o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, se todos somos pecadores, todos estamos condenados à morte. E é por isso que precisamos de salvação. Muito bem. Cristo veio a este mundo, morreu na cruz para pagar o preço de pecados que ele não cometeu. Porque Cristo foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Então ele pagou o preço de pecados, não dele, mas de nossos pecados. Mas essa morte vicária de Cristo, que pagou os pecados da humanidade, só serve para quem aceitar. Por isso, São João, e este último texto que vou ler, 3,16, contém uma verdade que todos os cristãos deveríamos colocar na mente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não diz para que todos tenham vida eterna, diz para todo aquele que nele crê. Então, a salvação que Cristo oferece é válida unicamente para aquele que crê, para aquele que aceita. E essa salvação está ao nosso dispor todo dia, enquanto estivermos dispostos a abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Pastor, o senhor falou em salvação, não é? Que Deus pensou na nossa salvação a partir do momento que o homem pecou, mas dá a entender de que Deus sabia que ia haver o pecado e por isso já planejou, né? Já idealizou o plano da salvação. Foi essa a sequência? Sabia, Deus sabia. A Bíblia diz que aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi
morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer que o plano de salvação não foi um plano de emergência. O pecado não tomou por surpresa a Deus. Quando o homem pecou, Deus não agarrou a cabeça e disse, o homem pecou e agora faço o quê? Não. Nos planos divinos, Deus já sabia o que ia acontecer e estava provisto o plano de salvação para ele. Pastor, o senhor pode repetir para mim, para que eu seja salvo, o que eu preciso fazer exatamente então? Para daí então fazer minha outra pergunta. Crer. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tá bem, então agora eu estou crendo, eu estou acreditando na salvação. Muito bem. E isso então é para todo sempre, amém? Ah, bom, aí é outra história. Você crê e aceita a salvação. Agora, o difícil não é ser salvo. Ser salvo é a coisa mais simples. Tudo que você precisa na vida para se salvar é, primeiro, reconhecer que você é um pecador. Segundo, reconhecer que você não pode. Terceiro, reconhecer que Deus pode. Pronto. Estende a mão, está salvo. Um segundo, está salvo. Difícil é conservar a experiência da salvação. Pastor, e por que o plano da salvação, para que ele tivesse efeito, para que ele fosse válido, digamos assim, né? Por que tinha que envolver justamente Jesus? Veja, o homem tinha pecado e o salário do pecado é a morte. Portanto, se o homem não queria morrer, queria salvar-se, alguém tinha que morrer em lugar dele. Outro homem não poderia morrer, porque outro homem precisaria também se salvar. Portanto, outro homem não podia morrer em lugar dele. Um anjo não poderia morrer, porque um anjo não tem vida própria, tem vida dependente. A única pessoa que poderia morrer para salvar o ser humano é Deus. Mas Deus não pode morrer, porque Deus é Deus. Então Deus teve que se tornar um ser humano para morrer em lugar do homem, a fim de que o homem ficasse livre da punição da morte que merecia. Pastor, em alguns textos da Bíblia, a impressão que se tem quando fala em eleição, os eleitos, né? A impressão que me dá é que alguns são predestinados à salvação e outros já são predestinados à perdição. Como é que eu vou saber? Bom, se existe a predestinação à salvação, primeira pergunta, como é que eu vou saber se eu sou predestinado à salvação ou à perdição? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, está essa expressão predestinação, veja. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todos os seres humanos vêm a este mundo predestinados para salvar-se, predestinados para ser a imagem do Filho de Deus. Todos, não há um ser humano que venha predestinado a morrer. Predestinado. A palavra predestinado quer dizer destinado antes de. Vou fazer um exemplo. Este óculos, quando foi fabricado, foi predestinado para ir nos olhos. É dizer, fabricado, criado com antecedência, com um propósito definido. O propósito é ir nos olhos. Isso quer dizer que eu vou colocar sempre nos olhos? Não. Se eu quiser, eu vou querer beber água com o óculos. Só que ele foi predestinado para ir nos olhos. O ser humano foi predestinado para ser salvo. Isso quer dizer que todo mundo vai se salvar? Não. Porque se o homem decide andar no caminho do erro, vai se perder. Mas não é porque não foi criado com um predestino, com um pré-objetivo. O objetivo é se salvar-se. Só que a salvação não depende do plano que Deus tem para o ser humano. A salvação depende da decisão do ser humano. Pastor, eu